Vamos descobrir o que aconteceu com os povos no decorrer do tempo? Será que eles ainda são nômades vivendo atrás de alimento e água? É o que iremos descobrir. Assista ao vídeo até o final e não deixe de dar um like. Então bora! Vamos falar o que aconteceu na trajetória humana e suas histórias e o início da permanência em alguns lugares. Aqui, já entram as tribos e as primeiras cidades, o comportamento humano, novo tipo de cultura atrelado a este período. Nós estamos indo para o período neolítico. No início, sabemos que o homem ainda era nômade e para se manter precisava caçar e colher sementes e plantas. Com o decorrer do tempo, quando ele voltava para o ponto de onde havia partido, percebeu que onde tinha jogado a semente, nasceu e cresceu a planta e esta por sua vez, deu mudas. A partir deste ponto, o homem descobriu a forma de produzir os alimentos. Então, começou a domesticar os animais para o abate também, fornecerem leite, lã, ovo e entre outros. Iniciaram-se as primeiras tribos com suas construções de totens para sua proteção e também, para se tornarem alguma espécie de bicho da natureza ou pegarem algum aspecto do animal para a caça ou batalhas. Havia crenças e sacrifícios. Algumas tribos optavam por sacrificarem seus inimigos e outros, semelhantes de seu próprio povo. Os seus abrigos já não eram mais feitos de forma primitiva, começou a ter uma elaboração melhor podendo usar outros tipos de materiais para a construção. Esse período, nós conhecemos como período neolítico. E a partir daí, além das tribos, também começaram nossas primeiras cidades. Ao mesmo tempo em que temos as cidades, começam a surgir daí, as primeiras classes sociais que são, os dominantes e os subalternos. É interessante, né? Continuando. Acredite ou não. Também a partir deste ponto, temos o surgimento das primeiras indústrias. Essas não são aquelas de 1830, toda cheia das maquinarias. Essas indústrias deste período eram bem rudimentares, precisava de mão de obra humana e estas por sua vez produziam armamento, e outros itens que eram necessários para o cotidiano do homem antigo. E não para por aí. A localização das cidades eram perto de rios e nascentes para garantir a irrigação da terra e fornecimento de água para as pessoas e animais. Vamos para o que era considerada a civilização mais antiga e próspera do mundo. Ela era banhada pelo rio Tigre e Eufrates, suas terras além de serem ricamente férteis, também era bem irrigada. Sabem qual é? Vou dar uns segundinhos para adivinharem. Essa cidade era chamada de Mesopotâmia. De ser muito rica, ela colecionava despojos de guerra. Seus soldados eram muito bons e bem armados pois, na cidade, que não podemos esquecer, tinham as indústrias que fabricavam as armaduras e armas. Nessas fábricas, era possível produzir itens de pedra e ferro usados tanto para a agricultura como também para a guerra. Nesta cidade, os governantes eram considerados como verdadeiros deuses para os seus povos. Esses deuses administravam esses despojos e ao mesmo tempo, acumulavam provisões para alimentar seu povo. A fábrica além de fornecer itens para seu povo e exército, também exportavam itens feitos da mão de obra dos subalternos. Em volta da cidade, eram erguidas as muralhas para a defesa da cidade. Nos armazéns, eles guardavam as provisões e também os manuscritos produzidos em argila. Para possibilitar o uso da água para o plantio e para as pessoas, eram feitos canais e fossos. Dentro da cidade, eram erguidos templos para adoração e culto. E estes eram construídos mais elevado em relação às casas. O tipo de construção encontrados nas residências, templo e demais edificações, eram feitos à base de tijolos cozidos ao sol e para a cobertura desse tijolo, era posto uma camada feita de argila. As cidades sumérias eram gigantescas, quase beirando o exagero de tão grandes que elas eram. Um exemplo a ser citado é a cidade de Ur. Seu tamanho era de 100 hectares e em seu entorno, uma grande muralha que protegia as pessoas.
Ali eles tinham grandes campos onde produziam frutas e de cultivo, graças à irrigação de água. Os templos são chamados de zigurates e neles havia lojas e oficinas. O significado de zigurate é torre piramidal escalonada em forma de degraus que constituía os terraços. O templo, na realidade, ficava no topo deste edifício. Bem parecida com a Dona Torre de Babel na Bíblia Sagrada. Sua planta é retangular, com o pátio em formato de adro murado. Os terraços são sobrepostos de forma crescente. Nesse níveis eram acessados através de escadas. Esses edifícios simbolizavam a ligação entre o céu e a terra e era dedicada ao deus Temenos. Para quem está se perguntando, o que é adro afinal? A resposta simples e direta é, um pátio descoberto. Uma breve curiosidade, essas cidades exageradamente grandes chamam-se de cidades-estados. E uma vivia implicando com a outra com o interesse de dominar o território. Então, as guerras eram constantes entre uma cidade-estado e outra. Quando o soberano da cidade resolvia bater as botas, ele levava consigo os pobres coitados dos serviçais. Os coitados eram sacrificados junto com o safado. A religião era estruturada em hierarquia. Isso quer dizer Deus, homens e rituais. A primeira língua encontrada é chamada de cuneiforme. Além de serem pioneiros da irrigação, eles também criaram veículos sob rodas. Iniciaram redes de comércio que ligava a África, Ásia e Europa. Para conseguirem administrar o comércio, criaram uma espécie de carimbo no qual era possível autenticar produtos e documentos com uma letra cuneiforme. Para a fabricação desses carimbos, eram usados materiais como conchas, minerais como lápis-lazuli, pedras e até metais. A função dos soberanos era de ser mediador entre deuses e homens e de ser sacerdote. A arte e a arquitetura tinham um propósito religioso. Na arte, a simetria era muito prezada pelos sumérios. Havia objetos que eles faziam que eram próprios de sua mitologia, como alguns animais, por exemplo. Para a celebração das guerras vencidas, era feito um monumento que descrevia a história de combate através de crônicas esculpidas. E acreditava-se que com isso, a força do inimigo era minimizada, causando a eles pavor. Além de que esses monumentos serviam de propaganda para a cidade.